São João! Vamos lá? Clima tá quente, fogueira já tá acesa. Numa desocupação de área invadida, literalmente botaram fogo ontem na entrada de Santos. Os moradores fizeram mais uma manifestação. Uma força-tarefa realizou a demolição de 7 construções irregulares, desocupadas. Uma demarcação de loteamento também irregular, localizado na rua João Carlos Silva, no caminho São Manuel, próximo da entrada da cidade. A medida, tomada a partir de tema de acordo judicial entre o Ministério Público Estadual e o município, se deu sobre construções clandestinas e erguidas em área pública e de preservação ambiental. De acordo com o termo, a área não pode ser ocupada. Outras 8 famílias foram intimadas a demolir os barracos e deixar o local no prazo de 30 dias. Elas também foram aconselhadas a procurar uma orientação assistencial. Pois bem, na manhã de ontem, funcionários da Prefeitura, apoiados pela Polícia Militar, Guarda Municipal e Terracom, voltaram para recolher o resto do material das ocupações. E o que eles encontraram? Manifestação, com fogo, paralisando temporariamente as pistas. E daí vai, né? Mais um abacaxi que o poder público enfrenta. As invasões, que muitas vezes, na surdina... Somos Jornal Litoral, somos obrigados a falar isso para vocês. Muitas vezes são apoiadas até por vereadores. Eu vou dar a palavra ao Fifi, que já está trabalhando aí no sistema já há muito tempo, já lida com isso há décadas. Fala, Fifi. Olha, isso daí é um desafio tremendo do poder público, porque é dificílimo. O Arthur, como advogado, sabe, você conseguir tirar e manejar invasões. E quando você tem a responsabilidade de fiscalizar e tem a prerrogativa da remoção, você tem que cumprir a lei. Não dá para você falar, olha, vou deixar porque são poucas famílias, ou eu conheço as famílias, não é dessa maneira. Existe um apoio assistencial, as famílias sabem que não podem invadir, elas invadem. Essas invasões que você está se referindo agora, elas são desse ano, são recentes. Para você ter ideia, parte dessas invasões tinham 2 cavalos dentro de um cercado. E a grande maioria dessas casas não tinha ninguém dentro. Porque quando entra, a dificuldade para você tirar é enorme. Na época que eu estava na Secretaria de Obras, tem uma rua aqui em Santos, que é uma rua de terminais retroportuários, na zona noroeste, chama Júlia Ferreira de Carvalho. Essa rua ela vai da Nossa Senhora de Fátima até a Avenida Beira Rio. E houve uma invasão numa área da SPU, de um cidadão que colocou um barraco lá dentro, uma mesa... E a gente precisava ampliar a ponte, porque os caminhões não conseguiam ter o raio de giro para entrar na rua. Sabe quanto tempo levou para tirar o barraco do cidadão lá dentro? Quanto? 10 anos. 10 anos? 10 anos. 10 anos para tirar aquele barraco. Então, às vezes a gente pega a informação pela metade, né? Olha, coitados, eles invadiram. Às vezes tem cunho político, às vezes tem o tráfico por trás, que quer invadir aquela região e começa a se apoderar do espaço dessa maneira. E a gente tem que cumprir a lei, não dá para admitir que isso seja normal. O passivo de invasões é muito... Não é normal. O passivo de invasões ele é muito grande. E a responsabilidade do poder público é tomar conta das áreas públicas e não permitir que isso ocorra. Já existem muitas invasões de Santos que a remoção é dificílima. Então, eu acho que a atitude tomada aí nesse caso, que é o motivo da notícia, não está se fazendo mais nada do que cumprir a lei. Claro. E a partir daí vai tirar, tem família dentro? Que se dê a devida assistência social para que eles não fiquem desabrigados. Mas eles sabem efetivamente que eles não podem ficar tomando conta de espaços que não lhes pertencem. Isso o Brasil nos últimos anos, ele ficou com uma política hipócrita que surgiram os sem terra, os sem teto, sem alguma coisa todo mundo é. Agora, se todo mundo tiver direito de invadir a propriedade dos outros, daqui virou uma anarquia. E era o que estava acontecendo no Brasil nos últimos 24 anos. 8 anos de Fernando Henrique, 8 de Dilma e 8 de Lula. Aconteceu exatamente isso, uma hipocrisia muito grande e permitiu-se que esses movimentos com o aparato governamental, porque se o cara não tem dinheiro para ter casa, como é que ele tem dinheiro para comprar faixa, fazer camiseta, comprar boné, viajar de ônibus? Esses são sem teto, esses são sem terra. Como é que eles conseguem fazer isso? Arma, né, Fifi? Arma. Eles só conseguem fazer isso porque eles tiveram um aparato governamental, financeiro.
E a partir daí isso virou moda. Não dá para a gente conviver com isso e achar que isso é normal. Pois é, você sabe, o ouvinte está se manifestando aqui como cidadão. Ele diz, Luiz Carlos Lima, até que enfim estão atuando sobre essas invasões com rigor, que isso é um câncer na nossa região. Sim. Vejam só, a mocinha eleita do PSOL, Débora Camilo, estava lá na manifestação ontem. E se por acaso tivessem invadido o terreno dela? No dos outros é refresco. Doutor Arthur Fontes. Bom, aqui mesmo no Jornal Litoral, né, Mônica, teve uma pauta, eu não estava, mas estava ouvindo, né, eu acho que até o Sadal estava, o Vilela, falando sobre o problema habitacional aqui, né, discutiu-se até a questão de aluguel, né, social, tudo isso, até eu lembro do Sadal porque ele deu alguns exemplos lá do Japão, né, de como é feito lá. Agora, esse problema eu vejo por 3 enfoques, né? O primeiro, um dos motivos que ensejou aí a desocupação foi o fato das invasões terem ocorrido em área de preservação ambiental, né? Então, até talvez tenha sido esse o principal pano de fundo aí para a atuação do Ministério Público agir nessa questão. Eu que advogo para a empresa, a gente sabe disso, né, o quanto a legislação ambiental, e até depois a gente vai falar sobre isso quando a gente fala do Salles, né, da saída do Salles, quanto a questão ambiental para a questão de investimentos de empresa, ela impacta. E aí, realmente, a lei vale para todos. Né? Claro. Até na questão da proteção ambiental vale para todos. Então, se a invasão, que por si só já é um ilícito, ainda assim invade para a área de preservação ambiental, a atuação estatal tem que ser imediata, assim como se fosse uma empresa que estivesse ali, porventura, afetando uma área de preservação ambiental. O segundo ponto, né, Mônica, é exatamente a questão que envolve aí a segurança das próprias pessoas que estão ali. Né? Toda a área de invasão geralmente gera muito risco ali, a questão da defesa civil, enfim, gera o risco para as próprias pessoas que estão ali. Né? E terceiro, que aí é exatamente nessa linha que a gente já falou, é que essas invasões, com certeza, elas são patrocinadas, entre aspas, aí, por movimentos políticos que têm o interesse de que isso se transforme num mote político aí, e aí eu nem sabia dessa questão da vereadora do PSOL, mas aí isso por si só já diz muita coisa, né? Esses movimentos, né, de invasão, né, sempre atrelados a partidos de esquerda, e aí apoiados aí por um membro do Poder Legislativo que segue essa doutrina. Então, são esses 3 enfoques aí que eu acho que é importante a gente mencionar nesse episódio. Eu fico muito triste com esse relato aqui do ouvinte, de saber que uma representante nossa, do povo, estava lá apoiando uma invasão ontem. E aqui eu tenho outros relatos chegando, por exemplo, sobre o José Menino. Segundo o ouvinte Jaguar, a invasão no Morro do José Menino, no terreno da Santa Casa, é patrocinada por um vereador que não se reelegeu, mas foi premiado e colocado na Coab. Agora você viu, o cara da invasão foi para onde? Ganhou presente, foi para a Coab. Eu fico chocada, fico triste, né? E ainda assim, nós temos o ouvinte Douglas falando que os vagabundos sem teto invadem, loteiam e cobram aluguel de coitados. Eu, como faço parte da mídia há muito tempo, eu recebo vários telefonemas de gente até esclarecida, mas que tem sempre um idoso na família, que cai no papo desses grileiros. Mais do que o aluguel, eles entregam o dinheirinho deles que juntou a vida inteira para ter uma casa própria na aposentadoria, e entregam na mão dessa turma. Essas casinhas que estão com cavalos aí, elas serão vendidas, sabe, Fifi? E aí um aposentado vai dar o dinheirinho ali e vai ter aquilo demolido. E eu recebo muito telefone, Monique, me ajuda, pelo amor de Deus, que o prefeito está diminuindo agora, minha tia. Eu digo, eu não posso fazer nada. Aquilo ali, sem dúvida, se trata de uma invasão. Me diz onde é a área tal. É invasão, não vai. Puxa, mas a minha tia, todo o dinheiro que ela... Eu recebo muitas, vocês que fazem parte do poder também, a gente como mídia também, e eles acham sempre que a gente vai fazer alguma coisa nesse caso. Nunca, jamais.
Isso para mim é um câncer na sociedade. É uma questão que outro dia eu fiz uma ampliação no meu condomínio lá na minha casa. Fiz uma ampliaçãozinha lá na piscina, um troca de roupa, alguma coisinha lá do satélite. Eles viram e mandaram refazer junto ao engenheiro a planta da minha casa, blá, 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 por causa de um trocador de roupa lá na piscina da minha casa. Quer dizer, para mim, o satélite funciona. Eles fotografaram lá de cima e me autuaram, e eu tinha acabado de pagar todas as taxas do mundo, tive que refazer planta, e eu pagaram por causa de um puxadinho ali atrás, mas é um trocador de roupa, não é uma casa, não era nada, é uma coisinha de piscina. Mas a invasão, eles viram a laje numa noite, e isso ninguém vê, o satélite não pega.